Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Demi Chaves aqui do canal Tudo Verde. E hoje eu quero falar sobre um assunto que é bem interessante, é bem legal, é de muita importância para você que gosta de cultivar a sua horta aí no fundo do seu quintal. Não sei se vocês têm observado nos meus vídeos, a posição dos meus canteiros são sempre posicionadas do mesmo sentido. Todos eles são feitos assim, nesse sentido, nascer do sol, pôr do sol. Eu quero falar para vocês sobre a importância de vocês fazerem um canteiro planejado, né, pensando justamente nisso, porque isso traz grandes benefícios para suas plantas e você vai entender hoje por que realmente isso traz benefícios para suas plantas. Eu vou ensinar para vocês hoje uma forma bem simples de você fazer canteiros, tá? A posição correta e da maneira certa e da maneira mais fácil que vai trazer grandes resultados aí nos seus cultivos das suas hortas de fundo de quintal, tá bom? Então, meus amigos, o que tem a ver a posição dos canteiros com a posição do sol? Eu vou falar para vocês hoje, isso é uma prática que eu já pratico já há alguns anos. Eu não aprendi isso na escola, eu aprendi isso com a minha avó, com meus pais, com a minha mãe, tá? Que sempre me ensinaram a como cultivar plantas de maneira bem inteligente, tá? E aqui eu faço essa divisão. Como vocês estão vendo, isso aqui é uma passagem por onde eu passo. Preciso desse espaço justamente para mim poder fazer os tratos de cultivo, né, para me adubar, para me molhar as plantas. Eu preciso dessa passagemzinha aqui, tá? Essa divisão. Aqui é um canteiro, como vocês estão vendo, e do lado de cá é outro canteiro. E como vocês estão vendo, as folhas das couves já estão até atrapalhando aqui a passagem, tá vendo? Olha só. Já estão bem atrapalhando aqui. Mas por que eu faço essa passagem aqui? Primeiro, para me passar, como eu já falei, e também para servir como uma passagem de água, como um escape de água. Quando chove muito, a água precisa ter uma saída, então ela passa aqui nesse local e vai-se embora sem me causar problema com as minhas plantas, tá? O meu terreno, ele é um pouco meio inclinado assim, no sentido do pôr do sol, pouca coisa que não dá nem para perceber, mas ele é inclinado. Então, se chover muito, a água precisa de um escape. Se eu fizesse os meus canteiros no sentido atravessado, poderia acontecer o quê? Quando chovesse muito, a água ia ficar represada e ela precisava de sair, ela precisa ir embora. E ela ia fazer o quê? Ia acabar levando todos os meus canteiros e me causando prejuízo. Então, esse local que eu faço aqui é justamente para servir como passagem de água e a minha passagem também para mim fazer os tratos. Então, meus amigos, o que acontece? Nós sabemos que as nossas plantas precisam de luz, luz solar, tá? Quanto mais luz nas plantas, mais ela vai se desenvolver e vai ficar bonita. Tanto as plantas que já estão grandes, como por exemplo esses pés de, de giló, ali as outras plantas como a mostarda, que estão com as folhas bem largas, né? Como também as plantas pequenas, como as alfaces, que está crescendo agora, tá vendo? Todas elas precisam de luz para poder sobreviver. A luz, ela é o alimento da planta. Planta que não pega luz, ela não cresce, ela não se desenvolve. A planta precisa ter pelo menos 4 a 5 horas de sol diária, tá bom? Isso é muito importante. Não adianta você plantar, fazer horta debaixo de pé de árvores, debaixo de sombra, porque não vai se desenvolver. Luz, planta precisa de luz. Então, pensando desta forma, esses canteiros, eles me servem também como passagem de luz do sol, tá? Se eu fizesse os meus canteiros sentido contrário, o que ia acontecer? Eu ia ter menos luz solar entre as folhas das plantas, tá? E isso as plantas não iam se desenvolver bem. E quando eu faço esses canteiros assim, no sentido nascer e pôr do sol, o sol vai passar todinho aqui, vai clarear tudo, tá? E vai ter mais luz entre as folhas e as plantas vão se desenvolver melhor, tá? Então, sempre eu faço as minhas hortas sentido nascer do sol, pôr do sol, tá? Porque vai ter mais luz solar nas plantas. Então, pessoal, quem sofre muito com a falta de sol, às vezes, plantado, como eu faço aqui, por exemplo, o mesmo sistema que eu faço aqui de várias plantas, de vários cultivos diferentes plantados no mesmo local, no mesmo canteiro, quem sofre muito são as plantas pequenas, tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui como exemplo. Olha, esse aqui são as minhas couves, as plantas estão bem grandes, tá vendo? Olha só, estão bem grandes, estão enormes, mas no meio delas aqui tem uma beterraba plantada, tá vendo? Olha só, o pezinho de beterraba que está se desenvolvendo aqui e ele está pegando sol, tá? Ali também tem um pezinho de tomate que já está sem sol porque as folhas já estão atrapalhando ali, mas daqui a pouco o sol vai chegar aqui e também eu posso fazer a colheita, tirar aquelas folhas mais largas ali e dar mais luz para ele aí. Lá também tem outros pezinhos plantados de beterraba, tá vendo? Então quem sofre muito com esse sistema de plantas plantadas tudo no mesmo local são as plantas pequenas, tá? Então é por isso que é bom vocês fazerem, ter essa estratégia de fazer sempre essas fileiras aqui, tá? Para ter mais luz aqui dentro, tá? Para ter mais luz aqui dentro das suas plantas, tá vendo?
Daqui a pouco o sol está chegando aqui. Ainda está cedo, agora desceu umas 9 horas mais ou menos, mas daqui para 10 horas mais ou menos isso aqui está tudo claro, tá? Se eu fizesse ao contrário, atravessado, seria mais difícil pegar a luz aqui dentro, tá? Isso é muito interessante. Então, meus amigos, nesse vídeo de hoje eu falei sobre a importância da luz solar nas suas plantas, tá? É bem importante vocês ter locais onde tem bastante luz, tá? Sempre que vocês for fazer a sua horta, o conselho que eu dou, faz sempre oposição, nascer do sol ao pôr do sol, que vocês vão ter sucesso aí nos seus cultivos, tá bom? Eu quero agradecer a cada um de vocês por ter assistido esse vídeo, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.